O fascínio e o mistério de Enoque. Através das Escrituras Sagradas, conhecemos a história de Enoque, um personagem bíblico misterioso e reverenciado. A narrativa de Enoque tem fascinado estudiosos, teólogos e crentes ao longo dos séculos por sua singularidade. Ele é descrito como alguém que andou com Deus, um sinal de sua santidade e de sua comunhão íntima com o Criador, e, de maneira extraordinária, ele foi arrebatado diretamente para o céu, sem experimentar a morte. Essa experiência faz de Enoque uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia, e sua vida é um símbolo de fé, obediência e relacionamento profundo com Deus. Enoque era o bisneto de Adão e o bisavô de Noé, posicionando-o em um ponto crucial da genealogia humana, especialmente no período que antecedeu o dilúvio. Ele viveu em um tempo de grande corrupção e imoralidade, quando a humanidade estava se afastando cada vez mais dos caminhos de Deus. No entanto, Enoque permaneceu fiel ao Senhor, andando em retidão em meio à depravação moral de sua geração. Como recompensa por sua fé e obediência, Enoque foi poupado da morte e levado diretamente para a presença de Deus. Sua vida e legado transcendem os breves relatos bíblicos encontrados em Gênesis e Hebreus, e continuam a influenciar a teologia, a espiritualidade e o pensamento escatológico até os dias de hoje. Neste vídeo, exploraremos a fundo a importância de Enoque, desde seu papel na genealogia de Adão até sua relevância no desenvolvimento da fé judaico-cristã, suas visões proféticas e a influência do livro de Enoque, uma obra apócrifa que expandiu consideravelmente as tradições em torno desse patriarca. A genealogia de Enoque, o significado dos nomes e o plano de redenção. Para compreender melhor a importância de Enoque, é necessário analisar o contexto genealógico em que ele está inserido. A genealogia que vai de Adão até Noé não é apenas uma lista de nomes, mas uma narrativa codificada que reflete o plano de redenção de Deus para a humanidade. Cada nome dessa genealogia tem um significado simbólico, e quando analisados juntos, formam uma mensagem que aponta diretamente para a obra redentora de Deus, culminando na vinda de Jesus Cristo. Adão. O nome Adão significa homem ou terra, e reflete sua criação a partir do pó da terra. Ele foi o primeiro ser humano criado por Deus, e através dele, o pecado entrou no mundo. Jared significa descida, apontando para o momento em que Deus desceria ao mundo para interagir diretamente com a humanidade. Enoque. O nome Enoque significa ensino ou instrução, e representa o papel que ele desempenharia como alguém que caminhou com Deus e recebeu revelações divinas. Matusalém. Seu nome significa sua morte trará, uma possível referência ao dilúvio que viria logo após sua morte. Noé. O nome Noé significa conforto ou descanso, simbolizando a promessa de descanso e renovação que viria após o julgamento do dilúvio. Quando esses nomes são lidos em sequência, formam uma frase que pode ser traduzida como: o homem está destinado à mortalidade e aflição, mas o Deus bendito descerá, ensinando que sua morte trará conforto e descanso. Essa mensagem aponta diretamente para o plano de salvação de Deus, que culmina em Jesus Cristo. Dessa forma, Enoque ocupa um lugar central nessa narrativa, servindo como um precursor da revelação divina e do ensino de Deus para a humanidade. O relacionamento íntimo de Enoque com Deus. A Bíblia descreve Enoque como alguém que andou com Deus. Essa expressão é única e poderosa, utilizada para descrever apenas Enoque e Noé em todo o Antigo Testamento. Andar com Deus implica um relacionamento profundo e contínuo de comunhão e obediência. Enoque não era apenas um seguidor de Deus, ele era alguém que vivia em constante proximidade com o Criador, seguindo sua vontade de maneira exemplar. Essa proximidade com Deus era especialmente notável em uma época de grande depravação moral e espiritual. Enoque viveu durante o período que antecedeu o dilúvio, quando a maldade e a violência se espalharam pela terra. A Bíblia descreve a condição espiritual da humanidade naquela época. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Nesse cenário de corrupção, Enoque se destacou por sua fidelidade e retidão. A expressão andou com Deus também sugere que Enoque recebeu uma revelação especial de Deus, algo que o separava dos demais. No entanto, a Bíblia oferece poucos detalhes sobre a natureza específica dessa revelação. O que sabemos é que Enoque viveu 365 anos, e em seguida, foi levado por Deus, sem passar pela experiência da morte. O fato de ele ter sido arrebatado diretamente para o céu é uma demonstração de sua pureza espiritual e de sua íntima relação com Deus. O evento mais notável da vida de Enoque foi seu arrebatamento direto ao céu. Gênesis nos diz: Enoque andou com Deus, então ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. O Novo Testamento oferece uma interpretação adicional desse evento em Hebreus, onde lemos: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Esse arrebatamento sem morte é único na Bíblia, compartilhado apenas com o profeta Elias,
que foi levado aos céus em uma carruagem de fogo. No entanto, o arrebatamento de Enoque tem implicações escatológicas que vão além de seu próprio tempo. Para muitos teólogos e estudiosos, o arrebatamento de Enoque serve como um tipo, ou uma prefiguração, do arrebatamento dos crentes, um evento futuro mencionado no Novo Testamento. A doutrina do arrebatamento se baseia em passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. O arrebatamento é visto como o momento em que os crentes serão retirados da terra antes do início do julgamento final, a grande tribulação. Assim como Enoque foi retirado da terra antes do dilúvio, muitos cristãos acreditam que os crentes serão arrebatados antes dos eventos apocalípticos descritos em livros como Daniel e Apocalipse. O arrebatamento de Enoque, portanto, é uma espécie de protótipo ou exemplo do que ocorrerá com os crentes fiéis no fim dos tempos. O mundo no qual Enoque viveu era muito diferente do que conhecemos hoje. A Bíblia nos dá algumas pistas sobre as condições daquela época, sugerindo que as pessoas viviam por centenas de anos e que a terra era extremamente fértil. No entanto, o período pré-diluviano também foi marcado por uma crescente depravação moral. A maldade e a violência estavam se espalhando de maneira incontrolável, e o pecado se tornava cada vez mais comum entre os seres humanos. Essa corrupção moral é refletida em Gênesis 6, 1-4, que menciona a presença dos Nefilins, uma raça de gigantes que teria nascido da união entre os filhos de Deus, geralmente interpretados como anjos caídos, e as filhas dos homens. Essa passagem enigmática tem sido alvo de muita especulação ao longo dos séculos, com alguns estudiosos sugerindo que esses Nefilins desempenharam um papel significativo na degradação da moralidade humana. O livro de Enoque, uma obra apócrifa escrita possivelmente entre os séculos III e a.C., oferece uma explicação mais detalhada sobre esses eventos. De acordo com o livro, os vigilantes, um grupo de anjos caídos, desceram à terra e tomaram esposas humanas, gerando uma raça de gigantes violentos e malignos. Esses gigantes, por sua vez, corromperam ainda mais a humanidade, levando à destruição generalizada e ao aumento do pecado. O mundo pré-diluviano era, portanto, um lugar de grande contraste. Por um lado, as pessoas viviam por longos períodos de tempo, e a terra oferecia abundância. Por outro lado, a imoralidade e a violência estavam se espalhando, levando Deus a decidir que era necessário um julgamento severo na forma do dilúvio. O livro de Enoque, visões e profecias apocalípticas. O livro de Enoque é uma obra apócrifa que não faz parte do cânon bíblico na maioria das tradições cristãs, mas que teve uma influência significativa no pensamento teológico e apocalíptico ao longo dos séculos. Ele é particularmente importante nas tradições judaicas e cristãs etíopes, onde é considerado parte do cânon sagrado. O livro oferece uma visão muito mais detalhada da vida e das visões de Enoque do que o relato bíblico de Gênesis. Ele descreve como Enoque foi escolhido por Deus para ser um intermediário entre o céu e a terra, recebendo visões proféticas sobre o futuro da humanidade e o destino dos anjos caídos. O livro de Enoque contém 5 seções principais. O livro dos vigilantes. Esta seção descreve a queda dos anjos que se rebelaram contra Deus, tomaram esposas humanas e geraram os Nefilins. Esses anjos são retratados como figuras trágicas, que sabiam que estavam desobedecendo a Deus, mas seguiram em frente com sua rebelião. O livro das parábolas. Nesta seção, Enoque recebe visões sobre o futuro julgamento dos ímpios e a recompensa dos justos. Ele vê o Filho do Homem, uma figura messiânica, que virá para julgar o mundo e estabelecer o reino de Deus. O livro astronômico. Também conhecido como o Livro dos Luminares, esta seção contém uma descrição detalhada do movimento das estrelas, do Sol e da Lua, e dos ciclos do tempo. O Livro dos Sonhos. Enoque recebe uma série de visões simbólicas e sonhos proféticos que retratam a história da humanidade desde a criação até o julgamento final. A Epístola de Enoque. Esta última seção contém uma série de exortações morais e teológicas, nas quais Enoque adverte os justos a permanecerem fiéis a Deus, pois o julgamento está próximo. O livro de Enoque é notável por sua visão apocalíptica do mundo, suas descrições detalhadas da batalha entre o bem e o mal, e suas profecias sobre o julgamento final. Embora não seja parte do cânon bíblico na maioria das tradições, ele exerceu uma influência significativa sobre o pensamento escatológico e apocalíptico, especialmente no período do Segundo Templo e no desenvolvimento do cristianismo primitivo. A influência de Enoque na literatura apocalíptica e no Novo Testamento. O livro de Enoque foi amplamente lido e respeitado nos primeiros séculos do cristianismo, e alguns estudiosos acreditam que ele influenciou várias partes do Novo Testamento, especialmente o livro de Judas e o Apocalipse de João.
Judas 1, 14 e 15 faz uma citação direta de uma profecia atribuída a Enoque, que parece vir do livro de Enoque. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras ímpias. Além disso, muitos dos temas apocalípticos do livro de Enoque, como a queda dos anjos, o surgimento de uma figura messiânica e o julgamento final dos ímpios, encontram paralelos claros no Apocalipse de João. Embora o livro de Enoque não tenha sido incluído no cânon do Novo Testamento, ele desempenhou um papel importante na formação da escatologia cristã. O legado duradouro de Enoque. A vida de Enoque é um testemunho poderoso de fé, obediência e intimidade com Deus. Embora seu relato bíblico seja breve, o impacto de sua vida e legado continua a ressoar ao longo dos séculos, influenciando a teologia, a espiritualidade e o pensamento apocalíptico tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Seu arrebatamento sem morte, suas visões proféticas e seu papel central no livro de Enoque fazem dele uma figura-chave na compreensão da relação entre a humanidade e Deus, do julgamento divino e da esperança de salvação para os justos. Para os crentes modernos, Enoque serve como um exemplo de como viver uma vida justa e fiel em um mundo que frequentemente se afasta dos caminhos de Deus. Seu arrebatamento é uma promessa de que aqueles que andam com Deus serão recompensados com a vida eterna, e suas visões proféticas oferecem uma visão do julgamento final que aguarda o mundo. Por meio de Enoque, somos lembrados de que a fé inabalável e a comunhão com Deus transcendem o tempo e o espaço, e que, no fim das contas, aqueles que permanecem fiéis serão levados para estar com o Senhor por toda a eternidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem para ainda mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!